Saudações a todos, galera, vamos à aula de hoje. Nós estamos ainda naquele conjuntinho de slides número 3 que eu já abordei no vídeo da última semana. Falava sobre... Eu fiz algumas constatações sobre como encontrar as unidades de medida da constante de velocidade, e eu fiz isso baseando em diversos modelos de velocidades de reação para diversos tipos de ordem, e aqui ficava compilado quais seriam as unidades de medida dessa constante de velocidade dependendo da ordem da reação. Porque se eu tenho ordens de reação diferentes, a lei de velocidade é diferente, tá? Muito embora eu possa ter até duas leis de velocidade distintas entre si, que sejam da mesma ordem, como é esse caso aqui que eu deixei em evidência, mas lembre-se que para encontrar as unidades de medida que a constante de velocidade precisa assumir, é simplesmente fazer o algebrismo em relação às unidades de medida dos constituintes da equação da lei de velocidade, tá? Então, na verdade, a grande dica nesse momento é: faça o cálculo usando as unidades de medida. Não tem por que não fazer, tá? Essa é a grande moral da história. Assim você não se perde no caminho. Aí tinha alguns exercícios e aí chegamos às leis integradas. Senhores e senhoritas, eu não sei se vocês perceberam, mas diferentemente do que vimos na termodinâmica, para aqueles que foram meus alunos, mas vocês estudaram termodinâmica mesmo sem que eu tenha sido professor, vocês perceberam que existiam algumas leis fundamentais da termodinâmica, e aí tinha algumas figuras que eram bem características, e figuras eu me refiro a cientistas que eram muito representativos naquela situação. Vocês perceberam que até agora eu não falei muito disso, né? Na verdade, não existe uma lei fundamental da cinética, tá? Não tem uma regra geral para eu conseguir entender a velocidade de uma reação. Até o fim do curso eu vou mostrar a única maneira mais aproximada, que é a teoria de Eyring, ou Eyring, melhor dizendo. Mas, olha só agora que eu usei a palavra teoria. Então a gente não tem muitas teorias, não existem muitas formas de criar hipóteses sobre como que é o comportamento, vislumbrando a velocidade de uma reação. E se torna óbvio porque para eu entender a velocidade de uma coisa, eu preciso entender o que tem por trás disso, né? Eu preciso saber o que é essa coisa, o que é essa velocidade e como que ela pode sofrer interferência de meios externos, é a primeira coisa. É o primeiro fator importante. O outro fator importante que eu preciso entender é como que mecanisticamente a velocidade vai depender. Quando eu falo mecanismo e mecanismo de reação, é o que eu quero dizer, é entender como que os átomos ou as moléculas se unem no espaço quando estão formando os produtos. Então, haverá mais de uma forma de agregação dessas moléculas ou interação, ou seja, haverá mais de um mecanismo de reação. Há muitos tipos de mecanismos de reações. Por isso, até a gente viu várias ordens de velocidades, ali a gente estava vendo as ordens naquela tabelinha, né? Perceberam ali que eu tinha várias equações que determinavam a dependência da velocidade da reação com diferentes ordens. Então, é por causa disso que não existe uma teoria única, porque praticamente eu preciso compreender como que vai ser. Eu posso até criar uma hipótese ou um modelo, uma forma de modelar
velocidades de reações para quando tem uma determinada ordem de reação. É aqui que eu começo a aula de hoje. Nós vamos perceber aí que eu consigo modelar essas reações à luz da ordem da reação. Então, vou fazer um modelo para a ordem 0, um modelo para a ordem 1, um modelo para a ordem 2. Aí, ordem 1 e ordem reações do tipo reações que tenham ordem global igual a 1 e a 2, existe mais de um tipo. A gente vai ver os principais. Então, eu não consigo fazer uma teoria única, igual tinha lá a primeira lei da termodinâmica, igual era a segunda lei da termodinâmica. A primeira e a segunda lei da termodinâmica são incríveis, né? E elas falam sobre o todo. Note que aquelas leis ali eram válidas para quando eu tinha um sistema, um meio aquoso, quando eu estava vendo uma transformação química, quando eu estava vendo uma transformação física. Eu tinha diferentes sistemas, mas a lei era uma só. Aqui não. Então, por isso não tem uma lei, não tem uma coisa tão generalista, mas sim eu vou ter alguns modelos, tá bom? Então, esses modelos vão propiciar que a gente consiga entender, vão propiciar um entendimento sobre algumas peculiaridades do meu sistema, tá? Então esses modelos são conhecidos como leis integradas, tá? Então, isso aqui eu acho que havia comentado até no último vídeo, mas quando eu conheço uma lei integrada para uma reação que tem uma ordem específica, essa lei integrada vai servir para todas as reações que seguem pelo menos aquela ordem reacional. E isso me permite, como sempre um modelo é legal na ciência, né? Para que um modelo serve? Para o que ele nos traz? Um modelo sempre nos traz informações de, como por exemplo, até onde vai uma reação, em quanto tempo esse percurso vai acontecer, e isso nos é muito importante, tá? A gente vai conseguir, por exemplo, caracterizar qual é a quantidade de determinada espécie eu possa ter. Isso eu já tinha dado spoiler aí também no último vídeo, né? Então, tudo isso, e também logo mais a gente vai ver como que a temperatura vai poder influenciar ou não essa velocidade, essa reação, também baseando nesse entendimento. Nota que até agora eu não falei de temperatura e ela ainda vai ser constante por um certo período de tempo. Mas logo a gente vai ver outras influências, tá bom? Então, eu posso ter diferentes ordens de reação, por consequência, eu vou ter diferentes leis integradas. Então, já vimos ali, temos várias ordens, haverá várias deduções algébricas. E a parte legal é que quando eu graficar algumas dessas informações, e que informação que geralmente a gente trabalha, né, nesses estudos cinéticos, a velocidade, o tempo e a concentração são coisas que aí o tempo até posso deixar de lado, né, porque que velocidade e concentração são variáveis aí do meu sistema, né, porque o tempo vai estar embutido aí nessa velocidade. Então, quando eu consigo plotar essa relação entre velocidade e concentração, ou também velocidade e tempo, eu consigo entender como que é o meu modelo, como que é a lei integrada para um determinado tipo de reação. E aqui a gente vai recorrer a um recurso algébrico muito simples e que nos é útil a nós como humanos, né? Que é tentar linearizar as coisas, que é tentar deixar ela de maneira mais simples possível. A gente tem uma dificuldade intrínseca em conseguir relacionar várias mudanças ao mesmo tempo. É muito mais fácil se a gente quer entender alguma coisa, a gente quebrar um problema de muitos corpos em até muitos problemas de um só corpo. E
agir em cada um deles, trabalhar e entender cada parte de cada parte desse problema de maneira individual para conseguir entender como que eles influenciam no todo. Sempre a gente busca fazer isso porque se eu quero criar um modelo para explicar algo, eu preciso antes que isso seja inteligível, né? Seja fácil de eu compreender. E aí a gente vai usar métodos gráficos para isso. Então, na maioria das vezes, a gente vai pegar esses dados experimentais, que é coisas que vocês já perceberam, né? São informações que a gente obtém dos ensaios no laboratório e muitas vezes, aliás, em todas as situações, a gente vai trabalhar com esse tipo de dado para entender o que acontece lá dentro do meu sistema a nível atômico ou molecular. Beleza? E a gente vai fazer isso plotando gráficos, fazendo gráficos entre concentração e tempo. E conforme o plot, conforme a figura que a gente obtém, a gente consegue entender que tipo de reação a gente está, com que tipo de reação a gente está lidando. E com isso também a gente consegue, por exemplo, estimar aquilo que eu tinha comentado antes, qual que é a concentração depois de um determinado período de tempo, com que velocidade eu consigo chegar nessa concentração, quanto tempo leva, logo mais a gente vai ver o tempo de meia-vida, quanto tempo leva para que metade da minha amostra seja consumida, entre outras coisas. Então, tudo isso que eu falei estão nesses últimos 3 itens aqui. Então, quando eu tenho uma reação simples, e essa é a reação mais simples que eu tenho, uma reação onde a espécie A vai para a espécie B, tá? Ou seja, uma reação de decomposição, por exemplo, onde eu só tenho uma espécie e ela se rompe. Isso tem inúmeros exemplos. A gente já viu também ali, por exemplo, o caso da amônia, da decomposição da amônia. E casos de decomposição são os casos mais clássicos desse tipo de reação. Tá bom? Uma reação de ordem 1. E aqui esse tipo de reação de ordem 1, ela é válida e justa por causa que foi encontrada essa lei de velocidade. Então até agora aquele exemplo da amônia não é bem verdadeiro, né? Porque você lembra lá qual que era a situação da decomposição da amônia? Não dependia da concentração inicial da amônia. Volta lá uns vídeos que você vai se ligar nisso. Mas a gente vai pegar um caso hipotético de uma decomposição que dependa da concentração da espécie. Então eu tenho a espécie A que se decompõe para a espécie B. Tá? Em verdade poderia ser B, C, D, várias espécies, mas isso até é um tanto quanto irrelevante, por causa que a lei de velocidade da reação ela depende somente da concentração dos reagentes. Tá bom? Então essa lei de velocidade aqui, você já consegue obter. Como que você consegue obter? Você pegou uma tabela de velocidades, ou como que foi possível chegar, se você está só olhando para cá e ainda não está vendo nenhum dado, né? Então, quando eu falo que existe uma ordem de reação igual a essa, quero dizer que alguém foi lá e viu um compilado de dados respectivos à velocidade de uma reação e cruzou isso aí com a dependência com as concentrações e percebeu que havia uma relação clara e direta e proporcional da velocidade com a concentração da espécie A. Perfeito? Isso a gente já sabe fazer. A gente já entende como que eu consigo chegar a isso. Os últimos vídeos, as últimas aulas. Muito simples. Beleza. Se eu tenho a velocidade e eu estou falando da velocidade de decomposição, olhando para os últimos vídeos, você vai perceber também que a velocidade, esse Vzinho ali,
a velocidade ela pode ser expressa de uma maneira diferencial. O que é a velocidade de consumo de um reagente? Qual que é? Ou essa velocidade de composição? Não é a derivada da concentração dessa espécie em relação ao tempo? E de onde apareceu esse negativo aqui? Como eu estou falando que eu estou consumindo uma espécie, então a concentração dessa espécie está diminuindo em detrimento do aumento da outra concentração. Então, diminui a concentração de A e aumenta a quantidade de B. Então, para eu expressar a velocidade, eu faço, eu escrevo por default aí, por convenção, né? Que essa velocidade de decréscimo, óbvio que a velocidade vai ser respectivo essa variação da concentração pelo tempo, mas eu deixo ela de maneira negativa para indicar. Se eu for escrever uma velocidade única, por exemplo, uma equação de velocidade única, eu consigo entender que esse decréscimo, aliás, essa variação da concentração representa um decréscimo dessa concentração, né? Então, estou consumindo a espécie A e isso é em relação ao tempo é igual à velocidade de consumo da espécie A. Então, isso que eu escrevi aqui é o que você tem aqui. Eu substituí velocidade por menos dA de t, ok? Onde eu tenho ali a derivada da concentração em relação à derivada do tempo. E o lado direito permanece, né? O lado direito da equação. Eu posso integrar isso daqui, né? Aliás, antes de integrar, né? Só posso organizar isso daqui, posso mandar o dt para o outro lado. E eu tenho essa equação aqui embaixo, eu deveria ter numerado, esqueci isso, né? Sempre é bom dar aquela numeradinha, mas por hora ainda não é tão representativo, mas se eu passo o dt para cá, eu tenho essa equação se transformando nessa equação aqui embaixo, tá bom? Então eu tenho negativo da diferencial da concentração igual constante de velocidade, a concentração e a diferencial do tempo. Então, como que eu consigo entender a evolução dessa equação, né? Como que eu posso extrair informações de uma equação diferencial? Integrando ela. Então, para integrar, um passo que é legal fazer é passar vou colocar um defeito especial aqui, pegar essa concentração, a concentração da espécie A e mandar ela para cá. Tá? Então, eu posso fazer só para deixar tudo que for dependente da concentração para o lado e de tempo para o outro. Então, é o que eu tenho aqui nessa nova equação. Perfeito? Então, eu tenho dA sobre A menos kdt, só mandei o negativo para o outro lado. E eu posso integrar tudo isso. Tá? Integrei a equação acima, que é essa equação aqui que eu estou colocando em verde-limão agora. Então, integrando isso, fica muito fácil de chegar no resultado. Isso é tabelado e é fácil. Claro, aqui eu pulei as coisas mais chatas, né? O professor de cálculo vai me matar, né? Mas, enfim, eu deixei aqui implícito que aqui é no tempo zero, aqui no tempo t, ou seja, concentração zero. Olha, e aí a concentração final, né? Isso que eu fiz aqui, então. Concentração inicial é igual a zero, concentração inicial é igual a concentração final, tempo igual a zero, tempo final, os limites de integração. E integrando essa equação, eu tenho como resultado, e deixando toda a parte que é irrelevante, que é do algebrismo, eu tenho aqui, ali então colocando principalmente esses limites mínimos e máximos da integral, eu sou levado a uma equação resultante que demonstra que, para ler ela aqui, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho para ficar bonito aqui. Aqui está ela. A concentração da espécie A em qualquer tempo
Então, esse primeiro termo, né? A concentração da espécie A num tempo qualquer que seja diferente de zero, ou seja, depois de 10 segundos, 100 segundos, 1000 segundos, que eu tenho a espécie A indo para a espécie B. Se eu quiser entender como que é essa variação de concentração, eu consigo saber nesses pontos, 1, 10, 100 segundos, 1000 segundos, qualquer tempo, eu sei que a concentração dessa espécie, se ela for uma degradação de ordem 1, naquele esquema de A para B, né, indo para B, a concentração da espécie A em qualquer tempo vai ser igual à concentração inicial, o A0, né? Aqui é o número de Euler, menos Kt, onde K é a constante de velocidade e T é o tempo. Então, é um decréscimo exponencial, porque é um decréscimo, né? Porque aqui note que o número de Euler ali está elevado a um valor negativo, né? Então, como K é um valor positivo e T é um valor positivo, então aquele termo ali sempre vai ser negativo. Ou seja, quer dizer que se eu for graficar essa variação da concentração em relação ao tempo, eu vou perceber que a concentração vai caindo exponencialmente até ter um ajuste assintótico lá com tempo ao infinito. Então, no tempo zero, eu tenho a maior concentração, é óbvio, não é? Porque imagine que você consiga ter um controle tão bom da situação que você tem um equipamento aqui, um sistema, eu tenho uma amostra A aqui dentro e eu pego um super equipamento que está monitorando a concentração da espécie A e aí eu faço com que essa reação comece. Isso pode ser, sei lá, uma luz polarizada, um pulso de luz polarizado ou qualquer outra coisa que faça com que a reação tenha início. E aí eu estou aqui do lado com um cronômetro, né, pronto para aferir essa variação da concentração da espécie A, que vai estar no máximo no tempo zero, sei lá, 1 mol por litro. Vai estar lá nesse máximo no tempo zero. Eu dou um jeito da reação iniciar e inicio o tempo, começo a fazer a contagem do tempo. E imagine que esse equipamento, aliás, nesse sistema está ligado a um equipamento que consiga me mensurar em cada momento a concentração, né? Então, é óbvio que se eu for graficar, a concentração maior vai ser no tempo zero, que eu tinha tudo ali dentro era igual a espécie A. E aí vai passando o tempo, a espécie A vai diminuindo. E lembra lá da última aula, o que a gente viu na última aula? O que tinha de incrível lá que eu falei? Que a velocidade da reação, ela obviamente depende da concentração. Então, se a concentração vai diminuindo, a velocidade também vai diminuindo. Ou seja, a velocidade de consumo da espécie A. Por isso que eu tenho aquela exponencial, e claro, isso surgiu do cálculo diferencial integral, que maravilha que ele existe para nos trazer isso, mas eu consigo imaginar também essas coisas, né? Então, minha concentração inicial era bem grande, eu iniciei a reação, no início está muita molécula ou átomo A interagindo com outros e estão se quebrando ali, e aí conforme está degradando, aquela espécie está sumindo, ela está se tornando B, e aquilo eu vou imaginar que essa espécie B seja inerte, tá? Que ela não está interferindo no meu meio reacional, isso é importante. E aí, conforme vai passando o tempo, menos da espécie A existe, então menos espécies conseguem interagir entre si, tá? E menos espécies conseguem sofrer essa degradação, porque essa degradação depende, nesse caso, da concentração da espécie A. E aí então eu tenho uma queda tanto da velocidade, e se quando eu for graficar isso, eu preciso voltar aqui, quando eu for graficar isso,
Eu fechei minha janela, agora sim. Eu consigo entender isso de uma maneira bem bonita, quer ver? Tá aqui, ó. Vamos voltar a modo apresentação, aqui. Eu já vou pro fim, mas logo eu volto pro que é importante. É o que eu tenho aqui do lado esquerdo, tá bom? Então, uma degradação, o ponto máximo vai ser no tempo zero. Ó, aqui eu tenho na ordenada, no eixo X, na ordenada eu tenho tempo, e na abscissa eu tenho uma forma de concentração que é a pressão parcial. Também estou aí só falando em concentração, mas isso será igualmente válido para a pressão parcial de uma espécie gasosa. Então, no tempo zero, a concentração está lá em cima. Conforme o tempo vai passando, a concentração vai caindo e a velocidade vai diminuindo. Né? A gente já sabe isso. Então, quando eu faço essa integração, eu obtenho também de uma maneira que vem a corroborar com o que eu estou falando, né? Um parâmetro exponencial aí que depende também do negativo valor da concentração, da constante de velocidade e do tempo. Então, é óbvio que isso aqui está matematicamente aceitável. Né? Eu posso pegar aqui e só reordenar essa equação. Deixa eu também limpar aqui para vocês conseguirem enxergar. Se eu for reordenar essa equação aqui, aí agora sim consigo. Se eu for reordenar, passar o A0 para o outro lado ali, só para ficar mais bonitinho. E ao invés de trabalhar com exponencial, eu também pegar o inverso do número de Euler, né, que é o ln. Lembrem lá também, né, o inverso do ln, quando ele passa para o outro lado, é o exponencial log 10 na base x. Né? Então, só para vocês lembrarem disso. Então, da onde que surgiu esse ln aqui? Do fato que eu converti exponencial nele, tá? O número de Euler nele. Então, eu posso reescrever aquela última equação dessa maneira que está aqui embaixo, bem bonitinho. Tá? Então, beleza, escrevi a equação aqui, né? E agora eu consigo fazer uma relação clara, e agora fica até mais simples de entender as variáveis que eu tenho, né? Que são as concentrações, olha, a concentração num tempo t qualquer, e a concentração, aliás, outra variável também é o tempo, e aí o resto é constante, né? A concentração inicial é uma constante e a constante de velocidade. Né? Então, quando eu pego essa equação e dou uma olhadinha em uma propriedade algébrica bem legal, né? O ln de uma divisão, né? O logaritmo de uma fração, é a mesma coisa da diferença do ln do numerador pelo denominador. Então, isso que eu acabei de falar é isso daqui. Né? O ln do A no tempo t sobre o A na concentração no tempo zero é igual o ln do A no tempo t menos o ln do A no tempo zero. Isso daqui. Né? Então, só posso abrir esse ln desse jeito, aqui fica a mesma coisa. E eu posso também reordenar, e você já vai entender por que eu estou fazendo isso. Né? Mando o ln de A 0. Agora você consegue enxergar. Mandei o ln do A no tempo zero para o lado direito. E olha que legal essa equação. E olha que legal essa outra equação que eu pedi para você se lembrar. O que essas duas equações que estão nesses dois quadrados pretos têm em comum? Ambas são equações de primeiro grau. Ambas são equações que te permitem traçar uma reta, né, quando graficado. Então, a equação de primeiro grau aqui, ó, y igual a mx mais b. E aí você também já sabe algumas outras coisas que você pode obter de uma equação de primeiro grau. E de outros graus também, né? Mas de primeiro grau, né, você acha ali o coeficiente angular, e a gente já vai ver que ele tem importância, e
e onde é o intercepto também do eixo X e também do eixo Y, dá para saber, né? Duas coisas bem legais que a gente encontra quando a gente obtém a reta de uma equação do primeiro grau. E aqui o meu ln da concentração em tempo t em relação a menos kt sobre mais ln da concentração no tempo zero vai ser a mesma coisa, né? Como a relação é direta entre essas espécies, isso aqui fica muito simples de graficar, né? Então, eu posso pegar o ln da concentração. Da onde que eu obtenho isso? Lá daquela tabela. Qual tabela? A da qual era uma tabela imaginária, suposta, daquele experimento que eu falei que você investigou aqui e percebeu que A era convertido em B. E aí você percebeu que a velocidade variava com a concentração de A. E você só consegue perceber isso quando você tem tabela, né? A tabela que relaciona as concentrações e as velocidades. Então você vai ter esses valores de algum jeito. Eu fiquei dando toda essa volta aqui para a gente não trazer essa informação antiga e não ficar confundindo mais. Mas agora a gente precisa voltar lá. Eu precisei voltar lá para mostrar isso para você. Que eu conheço as concentrações em todos os tempos. Eu conheço o range de tempo também, até aonde foi a reação. Pega das aulas anteriores, você também vai perceber isso, né? Tinha lá velocidades, concentrações, ou tempos e concentrações. Então você sabe qual que é a concentração inicial. Se você tiver os dados em suas mãos, você vai perceber, partiu daqui. No tempo zero a concentração era tal. Então você tem esse primeiro dado. Você tem também o tempo, até onde foi essa reação. Você tem, portanto, qual era a concentração até o fim dela. Talvez você tenha K. Eu disse talvez, porque se você não tiver, claro que é trivial quando você tem todas essas informações. É trivial, né? Você consegue saber, você consegue fazer a lei de velocidade e ali para um algebrismo simples você consegue isolar K, constante de velocidade, né? Mas aqui também graficamente você pode obter isso. Como? Se você graficar, hoje o vizinho está fazendo obra aqui. Se você conseguir graficar o ln da concentração no tempo t versus o tempo, nós já vimos que nessa situação eu vou ter uma reta, né? E o coeficiente angular, a inclinação, vai ser igual a menos k. Então isso é útil quando você tem, por exemplo, dados. Você vai lá para o laboratório e você está coletando vários dados e como que a concentração está variando em relação ao tempo, e você não imagina qual é a lei de velocidade. Puxa, agora deu um nó na tua cabeça, né? Como assim? Você não está a aula inteira falando, Glaucio Regis, que a velocidade, a lei de velocidade de uma reação de A indo para B, e aí fez todo esse algebrismo para chegar numa equação. Eu já não sei que a reação é de primeira ordem nesse exemplo, e a vida é muito legal com exemplinhos simples. Sim, verdade, você já sabe, você já tem essa informação e você consegue chegar à constante de velocidade facinho, não precisa todos esses passos algébricos. Mas na vida de verdade, né? Quando você está lá numa empresa tendo que avaliar a variação da concentração em relação ao tempo, você não vai ter essa informação linda que é qual é a ordem de velocidade da reação. Você não sabe muitas vezes. Às vezes só tem essa informação de variação de concentração e variação de tempo. Se por acaso você graficar esse ln da concentração em relação ao tempo, e nesse gráfico sair uma reta,
Opa, legal. Por que opa, legal? Por causa disso daqui. Se e somente se isso acontecer, o ln da concentração num tempo t, deixa eu só voltar o meu lápis aqui. Aqui, perfeito. Se por acaso isso acontecer, né, você conseguir graficar o ln da concentração em qualquer tempo em relação ao tempo, você vai conseguir encontrar o valor do negativo da constante de velocidade. Você consegue obter esse valor graficamente, sem que para isso você tenha que saber necessariamente se a reação é de primeira ordem. Mas você só vai obter essa reta de inclinação igual a menos k, né, se a tua equação for de primeiro grau. Mas e quando não for, como você está falando na vida real, eu não tenho como saber. Então, agora que a parte é legal. Eu vou ensinar várias outras leis de velocidades integradas e você vai poder ajustar esse gráfico e ver em qual dos gráficos eu tenho uma reta. Nessas situações, quando eu tenho uma relação direta, eu vou conseguir encontrar a ordem da reação. A gente já vai ver isso com alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, como saber é o que eu tô é a grande pergunta. Como saber se a reação abaixo é um processo de primeira ordem? Então, um processo de primeira ordem é um processo onde a velocidade tem que ser igual à concentração, igual à constante de velocidade e que seja também proporcional à primeira potência da concentração do reagente. Você já sabe que nem sempre isso é verdadeiro. No caso da amônia, quando eu mostrei lá, aqui a ordem era 0, então todo esse termo aqui ia a 1, e aí a velocidade só dependia de k, mas você precisa ter alguma forma de conseguir chegar a esse entendimento. Obviamente, se você sabe que depende da concentração, você já sabe que não é de ordem 0 essa dependência, não é? Mas se você sabe que não é de ordem 0, como é que você pode saber se não é de ordem 2, 3, meio? Você tem várias outras ordens de reação que são possíveis. Então, como que eu consigo entender isso? Eu preciso pegar os dados e graficar. Então, quando eu meço a concentração de A, né, que aqui eu coloquei como pressão, mas vai dar na mesma, em relação ao tempo, a hora que você grafica isso, você não obtém uma reta, você obtém uma curva. Curva não é reta, né, gente? Vamos lá. Então, a um primeiro momento você poderia pensar, não, então não é de primeira ordem, né? Porque se eu grafiquei a pressão ou a concentração em relação ao tempo e eu tive uma curva. Mas notem que eu fiquei aqui falando e apresentando para vocês que o que você tem que graficar é o ln dessas concentrações, né? Então aqui quando graficado o ln dessas concentrações em relação ao tempo, eu preciso obter uma reta. E notem que aqui eu não tenho, né? Eu estou medindo a concentração. Então, como é que eu transformo concentração em ln da concentração? Fazendo o ln de cada concentração. Simples assim. Então, aqui eu já fiz todo o labor para você, tá? E aqui eu já demonstro isso para você. Então, quando eu tenho... Aqui é o mesmo gráfico. À esquerda é o mesmo gráfico do slide anterior. Então, a concentração em relação ao tempo. Quando eu pego o ln da concentração, aí você vai ver aqui até as escalas se alterando, né? Em relação ao tempo, o tempo permanece igual. Eu obtenho, linda, magnífica, uma reta. Tá? Todos os pontos também em cima dessa reta. Então aqui, galera, vocês conseguem relacionar o fato de que se o ln da concentração em qualquer tempo
versus o tempo dá uma reta, essa reta ela está nessa inclinação, mas ela poderia estar assim, poderia estar assim, poderia estar assim. Tem diversos tipos de inclinação. Eu já sei que a inclinação, quando ela está dessa forma, descendente, esse coeficiente, né, é negativo. Então, eu sei que a inclinação, eu posso fazer até por trigonometria, né? Essa inclinação dessa reta vai estar relacionado ao ângulo, e daí você pega ali o cateto oposto pela hipotenusa e você obtém ali, por relação trigonométrica, o quanto que é esse ângulo, e aí isso também te dá a inclinação, óbvio. Ou você pode simplesmente usar no Excel, que é meio mais fácil, né? Então, a gente em breve vai fazer uso disso. Na minha época, a gente tinha que fazer em papel milimetrado, era mais chato. Então, mas a gente vai fazer com Excel mesmo, ou LibreOffice, ou qualquer outro programa faz muito bem isso. Eu consigo saber exatamente aonde vai ser, aliás, em que tempo eu vou exaurir a minha concentração da espécie A, e eu vou conseguir encontrar o valor de K pelo simples fato que eu consigo encontrar o valor da constante de velocidade. Tá bom, pessoal? Então, quando eu consigo fazer isso, né? E aí eu posso, como eu falei ali, utilizar métodos algébricos, e quando eu percebo que eu tenho o Ln da concentração versus o tempo uma reta, eu posso garantir que velocidade igual K, e aqui era a concentração daquela espécie, né? Vamos ver qual espécie que era, CH3NC. Então, eu consigo agora garantir que a velocidade depende da constante de velocidade, o que é bem óbvio, e também da concentração dessa espécie CH3, é uma metilnitrila, né? CH3NC, mas que eu com certeza sei que essa reação é de primeira ordem. Tem uma ali acima, em relação ao reagente. Porque eu sei com certeza dizer, porque o Ln da concentração versus o tempo me dá uma reta. Tá? O Ln da concentração em relação ao tempo me dá uma reta. E isso já é um indicativo de que essa reação seja de ordem 1. Perfeito? Mas, professor, e se por acaso eu faço esse Ln da concentração em relação ao tempo, bababá, faço bonito, e aí tá um ponto aqui, outro ponto cá, outro lá, outro cá, outro vem para cá, ou ao olhar tudo isso eu percebo que na verdade não foi nada disso, não tinha gráfico, não tinha reta nenhuma nesse gráfico, tudo o que eu encontro são pontos, vou colocar aqui os pontos azuis, fazendo isso daqui, ó. Imagine que você foi lá e plotou, ó, fechou, já estou rapidinho fazendo aqui, pronto, e aí eu percebo que ao interpolar uma reta em relação a esses pontos, eu não obtenho uma reta, mas sim uma curva. Bem, aí nesse caso se você fez o Ln da concentração, se você não errou esse Ln, se está tudo certo, e você não obtém uma reta, quer dizer que a tua reação não é de ordem 1. Pode ser que ordem, então, 2? Pode, 3 também, raiz de 2 sobre 3, menos 1, qualquer ordem, tá? Então, você precisa daí usar outros artifícios ou outra lei de velocidade integrada para conseguir chegar a esse valor. Bem, aqui, claro, para esse exemplo, não foi o caso. Nesse exemplo, eu tive uma concordância tal que eu percebo, é nítido que tem uma reta ali, né? Então tem um ajuste, né? E a gente já vai, quando for mexer, fazer um hands-on para fazer os cálculos, vocês vão perceber também que eu vou também dar indícios de como que eu sei que uma reta é uma reta, tá? Às vezes os pontos ficam um pouquinho fora, mas eu sei interpolar uma reta e eu sei quando eu posso falar que aquilo é uma reta ou quando não é.
questão de coeficiente de correlação, mais algumas coisinhas que talvez vocês não saibam. E quando eu faço isso, né, como eu falei, a resultante ali, essa inclinação que o programa sempre traz, o coeficiente angular, é o menos K. Né? Então, o menos K, eu acho que aqui está só um erro, tá? Olhando, K é o oposto do coeficiente angular. Não, K é o negativo, tá? Tirem essa palavra oposto, eu vou voltando. K é o negativo, negativo valor do coeficiente angular. Não é oposto. O oposto é 1 sobre o valor. Eu quero o negativo valor. Né? Então, da onde surgiu esse número aqui? Lá do programa gráfico que encontrou o coeficiente angular daquela reta. Ele me dá esse valor, 5,1 vezes 10 dá menos 5. E aí, como eu sei que a reação é de ordem 1, eu consigo saber aqui a escala que eu tenho para esse valor de constante de velocidade. Né? Pode pegar lá do início desses slides, vocês vão perceber que uma ordem igual a 1, o K vai assumir unidades de medida de segundo na menos 1. Perfeito? Então, para esse vídeo estamos encerrados. Logo mais tem mais.